Números 21, verso 4, a história da serpente de bronze, diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão? Aqui eles estão reclamando do maná. Deus mandava pão direto do céu para aquele povo, vendo o milagre todo dia, mas mesmo assim o povo murmurava. E por consequência, verso 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste. Algumas Bíblias estão sobre uma trave. E será que todo mordido que mirar, que olhar para ela, viverá. Verso 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava ou ficava vivo. É um texto tremendo. O povo de Israel, aqui na sequência do livro de Números, desde o capítulo 13, vivia murmurando de tudo. De tudo o povo reclamava. No capítulo 13, Deus diz assim: olha, vão vocês, espiem a terra, e vocês vão ver a terra que eu estou preparando para vocês. Terra boa, que mana leite e mel. É óbvio, num sentido figurado. Para que eles pudessem ter a noção do quão boa seria a terra. E o povo vai e volta reclamando. Apenas 2 dizem que a terra era boa. O resto vem reclamando. A terra era tão boa que diz a Bíblia que 2 homens trouxeram um fruto da terra para Moisés ver. Um cacho de uva. 2 homens tiveram que pegar um cacho de uva. Você imagina como era essa terra. Só que o povo reclamava. Não está bom. Capítulo 14 diz que eles falaram assim: olha, tomara o Senhor que nós tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Capítulo 18, eles se revoltam contra os seus líderes e contra Deus. E a Bíblia diz que uma turma de Datã, Coré e Abirão, por causa de rebeldia e de falar contra o Senhor e de falar contra os seus líderes, o chão se abre e eles são tragados vivos para o inferno. Por causa de desobediência, por causa de rebeldia. E no capítulo 21, 2 vezes nós vemos o povo falando contra o Senhor. E a consequência? Punição e morte. Aqui no versículo 6, é uma história real, onde uma haste é levantada com uma serpente de bronze, e aqueles que estavam sendo mortos aos poucos, quando olhavam de onde eles estivessem, para aquela serpente que Moisés levantou, eles eram curados daquela enfermidade letal que eles tinham sofrido das outras serpentes. Talvez você pense: pastor, mas isso aí é um relato muito antigo. O que tem a ver com a minha vida hoje? Será que esses relatos de há 4.000 anos atrás, nós podemos aplicar também na nossa vida? Eu venho falar para você, meu irmão, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Se nós tomarmos o texto dentro do seu contexto e a aplicação correta, a palavra do Senhor sempre vai falar comigo e com você. Eu quero falar apenas 3 princípios dessa história da serpente de bronze. Primeiro, toda a humanidade está contaminada com o veneno da serpente. Você pode repetir isso para a pessoa do seu lado? Toda a humanidade está contaminada com o veneno da serpente. Não adianta, desde que Eva foi enganada, e consequentemente, o seu marido, Adão, o veneno da serpente do pecado entrou em toda a raça humana, diz a palavra. Olha o que diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa de um homem apenas. Aqui Deus põe a culpa toda em Adão. Adão foi enganado lá, ele e sua mulher. E por causa de um homem apenas, diz a Bíblia, que todos nós perecemos. Não havia morte antes do pecado de Adão e Eva. Agora, por causa do pecado de um, toda uma humanidade perece. E todo homem que segue pelo caminho da desobediência, assim como Adão seguiu, Deus disse para ele: olha, isso aqui não. Eles teimaram em fazer aquilo que Deus falou que não era para fazer. E todos nós, não importa a época em que nós venhamos a viver, se nós seguimos o caminho de Adão, o caminho da desobediência, consequências também virão sobre minha e sobre a sua vida. E em Romanos 1, Paulo é bem claro: todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Desde quando Adão pecou, diz a Bíblia que homem nenhum quis a Deus, que todos rejeitaram a Deus. A Bíblia diz que eu e você éramos
odiadores de Deus. Eu sei que é uma palavra forte, mas é isso que a Bíblia diz. Nós odiávamos a Deus. Como você era antes de você se converter, meu irmão? Falava de você de vir para a igreja, crente. Você relhava os dentes. Você nunca quis saber de Deus, é isso que a Bíblia diz. Não sou eu que digo. Nós odiávamos a Deus, diz a palavra. E essas serpentes, elas se aproximavam daquele povo, porque eles rejeitaram o caminho de Deus. Deus tinha proposto um caminho para eles. Eles não, queriam viver ao seu bel prazer. Queriam fazer aquilo que eles achavam melhor. E toda vez, não importa a época, que nós venhamos a tentar viver do nosso jeito, e deixar de seguir o caminho que Deus tem proposto para mim e para você, pode ter certeza, a consequência vai ser bem dolorida, assim como foi para esse povo. Esse povo foi picado por serpentes abrasadoras e estavam morrendo dia a dia. E todos nós, diz a Bíblia, desprezamos o caminho do Senhor. Pastor, eu nunca fiz isso. Eu nunca disse que eu não queria Deus. Talvez você não disse com essas palavras. Eu odeio a Deus. Ou eu não quero a Deus. Mas toda vez que nós desprezamos aquilo que Deus nos propõe e preferimos seguir o caminho que nós achamos melhor, a Bíblia diz que nós estamos desprezando o caminho do Senhor. Não se pode brincar com serpente. Essa semana eu li um relato muito interessante de um cuidador de zoológico, tomou uma manguaça e voltou lá para brincar com as serpentes que ele cuidava. A vida inteira, um hábil cuidador de serpente. E ele está lá, bebeu, foi fazer uma graça para os amigos, passava a serpente no corpo, enrolava no braço, enrolou no pescoço. Quando ele se deu por conta, ela deu um bote e picou entre os olhos dele. Venenosíssima. Então, chamou o resgate. O tempo que o resgate demorou para chegar, ele já não estava conseguindo falar mais. Ele só apontava para a garganta, dizendo que não dava. Só fazia gesto. Alguns minutos depois, sua vista escureceu. Instantes depois, a sua pulsação começou a diminuir e rapidinho veio a óbito. Morreu. O que todas as pessoas daquele zoológico aprenderam foi o seguinte: não se brinca com serpente. Não se brinca com cobra. Não devemos fazer esse tipo de coisa nunca. Todos aprenderam essa lição. O veneno da cobra ataca a corrente sanguínea. O veneno da cobra necrosa algumas partes do corpo. Mas tem um veneno que é pior. O veneno do pecado, diz a Bíblia, não afeta apenas o corpo. Afeta o espírito. Afeta a alma. Afeta todo e o meu ser. O seu ser todo é afetado através do veneno do pecado. Portanto, também não devemos jamais brincar com o pecado. Porque se uma simples cobra tem poder de matar, quanto mais o pecado. O veneno da serpente atinge apenas o corpo. O veneno do pecado atinge a dignidade, a alma, o espírito. A paz no coração. A consciência limpa para com os homens e para com Deus. Toda vez que nós deixamos esse veneno do pecado agir na minha e na sua vida, a consequência é que vamos começar a definhar dia após dia. Não há outra solução. É aquela consciência que não te deixa dormir. Talvez diante das pessoas você é uma pessoa boa. Você até consegue dar um sorriso diante da sociedade. Mas não adianta, se o pecado está em você e você não é curado, quando você põe a cabeça lá no travesseiro, você sabe o tamanho do peso que te acompanha. Uma vez, um homem dizia que ele era um bom trabalhador, exemplar funcionário, a princípio um bom pai, só que ele estava vivendo uma vida conjugal dupla, sem ninguém saber. Ele dizia que toda vez que ele chegava na sua casa, ele olhava a esposa, olhava o filho, olhava a casa bem cuidada, e quando ele ia se deitar, ele se sentia um monstro. Que essa é a verdade a respeito de todo ser humano, que é picado pelo veneno do pecado. Não tem paz, diz a palavra do Senhor. Não adianta você, que foi picado por uma cobra normal, você tentar manter a calma. Deixa eu me concentrar. Não está doendo, não está doendo. Vou manter a postura. Não adianta, você vai morrer aos poucos. É questão de tempo, assim como esse cuidador do zoológico. Com o pecado também é assim. Se você foi picado, não adianta você tentar burular a sua consciência, dizendo que está tudo bem, dizendo que está tranquilo, está favorável, e no final vai dar tudo certo. Você sabe que não. A Bíblia diz que o nosso pecado há de nos achar. Portanto, a suposta alegria que nós vemos estampada no rosto dos ímpios, daqueles mundanos,
daquelas pessoas que estão se perdendo em orgias, em bebedices, em drogas. Você vê a aparente alegria na vida deles. Mas eu venho falar para você, a Bíblia diz que é uma alegria falsa. Porque Isaías já tinha dito, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não tem como uma pessoa estar fora do caminho do Senhor e ter paz. E Números 32 diz que aqueles que pecam contra o Senhor, o vosso pecado há de vos achar. Não adianta você fazer como Adão e Eva, se esconder atrás da moita. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. O Senhor vê tudo. E como nós esconderemos o Senhor? Você pode se esconder, talvez, até do seu cônjuge, que é um com você. Mas, diante dos olhos do Senhor, não conseguimos esconder. Segundo princípio dessa história. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A consequência lógica daquelas pessoas que foram picadas por aquelas serpentes abrasadoras foi a morte. Alguns mais instantâneo, outros demorou um pouquinho mais, mas uma coisa é fato: todos que foram picados por ela morreram. E Romanos 6:23 diz exatamente isso daqui: o salário do pecado é a morte. Assim como o trabalhador se esforça o mês todo, acorda cedo, vai trabalhar cansado, com o objetivo de no final receber o seu pagamento, o que é justo. A Bíblia diz que todo aquele que peca, mais cedo ou mais tarde, vai receber como pagamento o salário do seu pecado. E a Bíblia diz que é a morte. E esses israelitas aqui, dessa passagem, eles sabiam. Eles viam os amigos aos lados morrendo. Eles viam aqueles companheiros, talvez parentes, que foram picados por aquelas serpentes, definhando aos poucos. A vida deles indo minando, chegando até morrer. E consequentemente aquele que também estava picado sabia: eu estou indo para o mesmo caminho. Eu fui picado pelo mesmo veneno dessas pessoas, e eu também vou morrer. Você sabia que todo ser humano sabe que o pecado mata? Você sabe que o pecado destrói, não precisa um pastor te falar, não precisa tua mãe te ensinar. Basta apenas você olhar na sociedade, você vê o quanto que o pecado é destrutível. Talvez você, assim como essas pessoas, você viu pessoas ao seu lado também definhando. Não pelo veneno da serpente, mas pelo veneno do pecado. Você viu pessoas que se drogavam, morrendo cedo. Você viu alcoólatras ficando em coma. Você viu pessoas desobedientes a Deus, bebendo, sofrendo acidente. Talvez você viu pessoas conhecidas, próximas de você, com um casamento extremamente destruído por conta do pecado, da pornografia, do adultério. Talvez você viu adolescentes rebeldes, morrendo cedo porque foram rebeldes aos seus pais. E a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que te prolonguem os seus dias. Ora, por que será que a gente vê tanta criança e adolescente morrendo? Será que não é porque a recíproca desse mandamento é verdadeira? Se você honra seus pais e suas mães, vive bastante. Você desonra, você é rebelde, a consequência óbvia é viver pouco. 25% dos casamentos no mundo terminam em divórcio. Infelizmente, é a mesma proporção na igreja. De cada 4, 1 acaba em divórcio. E 95% das crianças que dão problema nas escolas são filhas de pais divorciados. E você acha que o pecado não atinge as pessoas. Acha que atinge apenas você. Não, eu vou pagar a consequência pelo meu pecado. É óbvio que vai. Mas o nosso pecado também fere até os outros. Agora esses homens viam as pessoas morrendo pouco a pouco. E a certeza que eles tinham é: nós também vamos. Nós também fomos picados. Nós também temos o mesmo veneno. E consequentemente iremos para o mesmo caminho. É só questão de tempo. E a mesma coisa com a minha e a sua vida. Quanto tempo você vai precisar para pedir perdão para Deus dos seus pecados? Para se arrepender? Quantas pessoas você vai precisar vendo, definhando ao seu lado, morrendo, vidas, famílias destruídas, para que você conserte a sua? Se você não clama pela cura e busca essa cura, é só questão de tempo. O veneno vai acabar te corroendo aos poucos também. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Tiago 1:15 diz que o pecado sendo consumado gera morte. Não tem outra alternativa. Pecado igual a morte. Não existe meio termo. Morte espiritual, morte física, mas que culminará na morte da alma e na condenação eterna.
de você, de todo aquele que não se arrepende. Primeiro ele destrói o físico. Sim, nós vemos pessoas aidéticas por conta de uma vida sexual pervertida, consequência lógica do pecado. Mas o corpo é apenas o corpo. E a alma, e o espírito. A Bíblia diz que essas pessoas ainda sofrerão uma condenação eterna. E essa é a pior das dores das picadas do pecado. Mas talvez você, assim como eu, durante a sua vida, você procurou alguns remédios. Você aparentemente era uma pessoa boa, ou moralmente correta. Tinha uma perdidinha de vez em quando, final de semana, todo ninguém é de ferro, né? Não, entortadinha, não tem problema. Uma bebida aqui e ali. Aliás, sou trabalhador. E talvez você, assim como eu, você procurou remédios em vários lugares. Talvez, assim como eu, você pensou que, olha, eu faço algumas coisas erradas, então, se eu fizer algumas coisas boas, vamos compensar. É um adultério aqui, mas eu vou doar umas 2, 3 cestas básicas ali e resolve o problema. Não, não adianta. Com Deus, as suas boas obras não apagam de forma alguma as suas más obras. Experimenta chegar diante de um juiz e falar o seguinte: juiz, olha, condenação minha é justa, matei 10 pessoas, só que, só uma observação, teve uma enchente perto da minha casa e eu sou um ótimo nadador, salvei 10 de morrer afogado, tem como o senhor deixar quieto? Elas por elas? Você acha que esse juiz vai fazer esse acordo com você? Não. Vidas salvas não compensam vidas perdidas. Talvez você procurou remédios em bons lugares, como na igreja, porque para você estar aqui hoje é que você procurou um remédio que te cure, que te transforme. E talvez te ofereceram alguns remédios mais caseiros, do tipo uma rosa ungida. Vim aqui, eu orei, você leva para sua casa, põe na porta, e toda a maldição da sua casa vai para a rosa, e ela vai murchar. É óbvio que vai murchar, está fora do pé. Esses remédios não adiantam. Talvez o lenço de um apóstolo poderoso, ou uma oração forte de um super pastor, você procurou esses remédios. E esses remédios não passam de paliativos. São remédios que dão apenas um alívio temporário, mas não cura. A enfermidade continua lá. Infelizmente, muitos hoje tentam tampar um câncer com band-aid e achar que está tudo bem. Mas não adianta. Se você foi picado pelo veneno do pecado, mais cedo ou mais tarde, o seu pecado há de te achar. Talvez pessoas disseram para você: olha, mantenha calma, se concentre, pense que não está doendo, autocontrole. Não adianta, não adianta. A sua vida segue uma contagem regressiva para o fim, para que você morra, porque o salário do pecado é a morte. E talvez você chegou aqui sim querendo uma mudança, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, talvez alguma enfermidade te assola, ou você procura mudança na vida de alguém. Isso é bênção. Mas eu venho falar para você, o seu casamento não vai dar certo a partir do momento que você orar para Deus mudar o seu cônjuge, mas a partir do momento que você fazer como salmista: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. A única forma da sua vida melhorar é, em primeiro lugar, mudando a você. E esse culto da mudança, em primeiro lugar, é para mudar a sua própria vida, para que daí então outras possam ser mudadas, para que daí então o seu casamento possa ser mudado. A sua vida está como está, não por conta dos outros. Não adianta você fazer como Adão e Eva, sempre jogar a culpa no outro. Deus cobra de Adão: Adão, o que aconteceu? Qual a resposta de Adão? A mulher que tu me deste. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. O ser humano gosta de fazer isso, não? Não, meu casamento acabou. Nossa, porque minha esposa era difícil. Porque o meu marido era terrível, é mesmo. Segundo a Bíblia, é por causa de você. Uma vez conversava com um rapaz, ele disse para mim: pastor, ora para mim. Minha esposa foi embora depois de 7 anos. Se orar, eu creio que ela vai voltar. Eu falei: irmão, eu vou orar e eu creio que Deus sim pode tocar no coração dela. Mas você estragou o seu casamento durante 7 anos. E você quer que eu, com uma oração, resolva o seu problema? A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir lá bater na casa da mãe dela, onde ela está, e falar: amor, você me perdoa. Eu agi errado. Eu te tratei mal. Eu não devia ter feito essas coisas. Só que nem isso ele quis fazer. Então, para você não tem solução, meu irmão.
vai continuar dessa forma. A sua vida está como está, não por causa dos outros, mas por causa de você. Como eu disse alguns dias atrás, se eu e você pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável por nossos problemas, ficaríamos uma semana sem sentar. Porque os problemas que nós temos, somos nós que causamos. Mas, graças a Deus, existe uma solução para mim e para você. Existe uma maneira de eu e você sermos curados desse veneno terrível, antes que ele leve a mim e a você à morte. É o terceiro princípio para encerrar. Existe um remédio, existe uma solução. Existe um remédio, existe uma solução. Olha o que diz aqui no verso 8 e 9, você pode acompanhar comigo? De Números 21. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo que mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava, ou algumas versões, ficava vivo. Olha que interessante. O povo morrendo. Deus vem e diz: eu preciso achar uma solução para esse povo pecaminoso, que está morrendo por conta do seu próprio pecado. Para esse povo que está colhendo a consequência dos seus próprios atos. E então ele manda o seu servo levantar uma haste. Em algumas traduções diz uma trave. Em outras, mais modernas, uma cruz, com uma serpente de bronze. E todo aquele que olhar vai sarar e vai ficar vivo. Agora a Bíblia diz que o Antigo Testamento é explicado pelo Novo. E ela dá bem claro o que significava aquela serpente. Para quem apontava, olha o que diz João 3, 14 e 15. E do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Deus está mostrando para mim e para você o caminho, meu irmão. Não é uma campanha ungida, não. Não são métodos, não são coisas que você faça, mas uma pessoa chamada Jesus Cristo. E depois disso daqui, daí entra aquele famoso versículo que todos conhecem, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que olhar, para que todo aquele que mirar, para que todo aquele que diz, eu creio, esse sim é o que vai ser mudado. Em 2 Coríntios 5,21, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O único que não tinha o veneno do pecado, que pisou aqui, nesse mundo, diz a Bíblia que o Senhor o fez pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós pudéssemos obter a justiça. Todas as pessoas que olhavam para aquela haste lá da época de Moisés, todas que olhavam, instantaneamente eram curadas. Não existia cura, a prestação. Bastava uma pessoa olhar para aquela serpente de bronze, e então ela era curada. Não importa o quão avançado estava o estágio da sua enfermidade, se ela tinha sido picada há 30 minutos ou há 30 anos, não importa o tempo que ela estava doente, não houve nenhum caso de uma pessoa olhar para aquela serpente de bronze e que essa pessoa não foi transformada. Da mesma forma, aqueles que olham hoje para Jesus Cristo, aqueles que olham para aquela cruz erguida 2000 anos atrás, que olham com fé, que serão transformados, que serão mudados, esses serão curados. Não houve também nenhum caso na história da humanidade em que uma pessoa pediu de todo o seu coração, Deus me muda, Deus me transforma, Deus salva minha vida, me livra do pecado, em que Deus não atendeu. Todo aquele que clamou ao Senhor, Deus transformou. Paulo era perseguidor da igreja, entrava dentro das igrejas e levava pessoas para ser mortas. Viu a Cristo, olhou para aquela cruz, e a consequência é que ele se tornou o maior pregador do Novo Testamento.
2/3 da Bíblia do Novo Testamento foi esse homem que escreveu. Homens, pecadores, assassinos, prostitutas, leprosos, enfermos, que olharam para Cristo com fé, todos eles, sem exceção, foram transformados. E até eu, um Rafael pervertido, perdido, inimigo de Deus. Um dia eu olhei com fé. Um dia eu falei: Senhor, é só o Senhor que tem o poder para mudar minha vida. Eu não dou conta. E então uma oração com fé, olhando para aquela cruz há 2000 anos atrás, a minha vida nunca mais foi a mesma. E depois, Deus continuou me transformando dia a dia, porque eu acreditei. Falei: é só Ele que pode. É só Ele, meu irmão, que pode mudar a sua vida. Não são métodos, mas se você olhar com fé para aquela pessoa, para aquele homem que era Deus, que foi erguido há 2000 anos atrás, e falar: Senhor, me transforma, me muda, muda o meu casamento, a minha vida. Todo aquele que olhou com fé, diz a Bíblia, não ficou desamparado, e Deus atendeu a sua oração. E se você hoje clamar pelo Senhor, assim como aquelas pessoas foram transformadas instantaneamente, assim a sua vida vai ser mudada a partir de hoje. Assim Deus vai mudar a sua história a partir de hoje. Com você não vai ser diferente. Não importa, meu irmão, a distância que você tem andado de Deus. Não importa o quão avançado esteja o estágio do pecado na sua vida. Não importa se você percebeu que você era pecador há 30 minutos que eu comecei a pregar, ou há 30 anos. Não importa se os sintomas nem apareceram, se você está em um estado terminal. Mas a Bíblia diz que todo aquele que olhar para aquela cruz e crer, esse vai ser transformado. E assim como Moisés levantou aquela serpente, esse é o grande trabalho do pregador. Essa é a função do pregador. Levantar aquela cruz novamente. Eu estou aqui apenas para mostrar para você, assim como Moisés fez. Moisés não enfeitou a serpente, não pintou a haste, não deu um talento, não colocou uns enfeites. Ele apenas levantou, porque ele sabia, é olhar para ela que tem o poder. Não é olhar para mim que sou Moisés, não é olhar para mim que sou pastor, não é talvez olhar para um referencial de pessoa que você tenha, mas você precisa apenas olhar para Cristo, apenas para Ele, para que daí então Ele venha e transforme a sua vida. Imagine se aquele cuidador do zoológico que foi picado por uma serpente, se ele tivesse a chance de cura, se tivesse algum remédio para ele, não seria ótimo? É óbvio que seria, mas para ele não teve. Jesus foi levantado para que nós tivéssemos a chance de ser curados. Olhar para Cristo com fé é a única esperança que eu e você podemos ter, de ter vida, de viver verdadeiramente. Não importa o quão dolorido você tenha sido, ou por quantas dores você tenha passado até aqui por consequência do pecado. Se você, meu irmão, crer verdadeiramente, você vai ser liberto. Você vai ser transformado. Você vai ser mudado numa nova criatura. Não importa tantos sintomas que já apareceu. Não importa o quão fundo no pecado você tenha ido. Se você tiver essa disposição de crer. Como uma vez eu ouvi um pastor dizendo, foi pregar num presídio feminino. E então, tinha uma cela especial onde tinha uma detenta separada de todas. Você imagina, já tem gente ruim lá, para ter uma que é a mais pior de ruim. E então ele quis saber o que tinha acontecido com aquela moça. E então ela contou a história para ela, o porquê que ela não se misturava com as outras detentas. Ela disse: olha, pastor, fazia trabalho de macumba, e nos meus rituais eu matava crianças, partia no meio, e eu comia o coração delas com as pessoas que estavam ali comigo. É por causa desse motivo que as outras detentas não me aceitam. Agora o senhor pregou aí que tem jeito para todos, sabendo da minha história. O senhor continua a afirmar que tem jeito? O pastor disse: olha, minha irmã, eu não mudo uma vírgula do que eu disse. Se você olhar para aquela cruz erguida há 2000 anos atrás, não interessa o seu passado, não interessa o que você fez, Deus tem o poder de te transformar numa nova criatura. E era um remédio bem comum, levantar uma serpente e apenas olhar, uma simples olhada, e curava as pessoas. Hoje, é apenas você crer, não no que eu digo, não no que nenhum homem diz, mas no que esse livro preto, escrito há milhares de anos, diz.
se você acreditar de todo o coração que esse Deus tem o poder de entrar na sua vida e mudar a sua história. É esse Deus que vai te mudar e te transformar. O objeto de desgraça, que era a serpente, se transformou num objeto de cura e de transformação na vida daquelas pessoas. Talvez você pode pensar, mas como? Algo que era ruim foi transformado em algo bom. Da mesma forma, a cruz. A cruz era um símbolo de vergonha. Hoje, diz Paulo, e nós também dizemos que nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Mas todavia na cruz eram condenados os piores dos pecadores, os mais vergonhosos. E aquilo que foi vergonha no passado, hoje é a nossa glória. Aquela condenação vexatória de Jesus Cristo, hoje foi transformada em salvação para mim e para você. Aquela morte, há 2000 anos atrás, é a única coisa que tem o poder de trazer vida para nós ainda hoje. E se você crê nisso que eu estou falando para você, se você olhar para Jesus com fé, então a dor do pecado, a morte, vão ser como serpentes caídas, sem veneno nenhum e sem poder para afetar a sua vida mais. Mas você precisa olhar para aquela cruz que foi erguida há 2000 anos atrás. Para encerrar, eu estava hoje, de manhã, saindo com meu filho tem 10 anos, e a gente estava falando sobre essa canção que nós cantamos aqui no começo, eu explicando para ele, olha, filho, o tanto de passagem bíblica que tem nessa canção, e ele começou a me citar outras. Daí, então ele disse, pai, mas sabe qual a passagem da Bíblia que eu mais amo? Eu, qual? Ele começou a citar quase que de cor Isaías 53. Ele começou a dizer, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E ouvindo ele dizer aquilo, eu falei, meu Deus, está aí o poder de Deus. Está aí a solução para mim e para a sua vida. Olhar para aquela cruz e crer que o meu e o seu pecado foram cravados lá, que a morte de Jesus foi para que eu e você pudéssemos ter vida e sermos transformados hoje também. Amém? Você pode ficar de pé, por favor, por um instante?